bem? Estamos de volta, juntos novamente. Nós iremos agora trabalhar a nossa segunda aula de História, especialmente para vocês alunos do segundo ano. Vamos lá, vou abrir agora para vocês o nosso slide que preparamos para vocês. Nosso tema vai ser o quê? Africanos no Brasil, uma dominação e a resistência, ou seja, como que foi essa resistência, como foi essa dominação dos africanos no nosso país. Certinho? Pois bem. Africanos no Brasil, dominação e resistência. Mas, professora, quais foram os motivos da escravidão entre as tribos africanas? O que levaram para que essas pessoas viessem ser escravos, né? A fome, porque eles trabalhavam em troca da comida. Outro fator foi a punição judicial, ou seja, um criminoso era condenado à escravidão. Então, fez algo de errado, em vez de prender como prende hoje, né, nas penitenciárias, eles faziam o quê? Ele se tornava escravo. Outro fator também foi a penhora humana. O que é isso? A pessoa se oferecia como garantia de empréstimo, ou seja, ele pegava um dinheiro emprestado com algum senhor, ele não pagava, aí ele deveria se tornar o quê? Escravo daquele senhor a qual ele pegou o dinheiro. Então, esses aí foram os motivos da escravidão frente às tribos africanas. Mas quais são as características da escravidão africana? O que ela vem trazendo? Trabalhos exaustivos, como vocês já viram em vários filmes, em várias novelas, minisséries. Trabalhar no exército do governo, ou seja, a favor de alguém, a favor de algum poder. Trabalhar para seu dono por um tempo de 2 a 4 anos, ou seja, essa é a característica africana, né, de escravidão africana. Porém, existiam outros tipos de escravidão e que, de certa forma, ela não tinha data, ou seja, era uma escravidão infinita, era até a pessoa morrer. Guerra, escravidão e tráfico atlântico. Como é que aconteceu essa questão do tráfico de escravos? Havia as guerras para conseguir pessoas para serem vendidas. As guerras podem ter sido a consequência mais grave da chegada do europeu na África. Ou seja, eles utilizavam também os africanos para poder levar até a guerra, com o objetivo que é tomar posse de algum território. Esses aí foram também alguns motivos, algumas características. O próximo. Escravidão no Brasil. Tudo aconteceu no Nordeste brasileiro, né? Justamente com a produção do açúcar. Havia-se mercadores portugueses, né? Mais reis africanos. E eles faziam o quê? Negociavam pessoas, ou seja, eles faziam o tráfico de escravos, o tráfico de pessoas negras. O comércio de escravizados da África para o Brasil durou, pessoal, até mesmo 350 anos. Pensa aí, muito tempo. Trocavam os africanos por tecido, por pólvora, por armas de fogo, por alguma especiaria que eles estavam precisando, ou seja, eles utilizavam os escravos como troca, como uma moeda, além de também utilizar o seu trabalho, e eles não tinham dó, ou não tinha, de certa forma, uma empatia, né, frente aos escravos. Revendiam os africanos no Brasil, acumulavam fortunas, ou seja, eles passavam de senhores em senhores e iam vendendo, né? Você pode até perceber nessa foto acima aí, como eles estavam acorrentados como os animais, né? Infelizmente, justamente para poder o quê? Para que eles não pudessem fugir. Nesse momento aí era o momento da venda, na qual os senhores passavam lá pelas vilas para poder escolher o escravo que eles queriam comprar. Quantos eram e de onde foram trazidos? Será quantos foram os escravos trazidos para o Brasil e de onde que eles vieram? De acordo com David, que está a foto aí também do lado no slide, 12,5 milhões de escravos deixaram a costa da África. E isso aconteceu em 1500 até 1867. Dos 12.500 milhões,
1,9 milhões vieram para o nosso país. Então foram muitos escravos que vieram até o nosso território. Os africanos contribuíram para a nossa cultura. Sim, a gente leva até hoje várias tradições, várias culturas africanas. De que lugares da África foram trazidos os escravos? A maioria, como já foi dito, veio do sul do Equador, pelos portos de Benguela, Luanda e Cabinda. Já outro da costa da Mina, portos de Lagos, Ajudá e São Jorge da Mina. Uma minoria, pessoal, ela veio do porto de Moçambique. Aí do lado também tem uma imagem que vem trazendo as rotas do tráfico de escravos. E a gente vai até olhar também, eles eram chamados de acordo o seu local. Vou trazer aqui mais pra frente. Eles não tinham nomes. Eles eram chamados, infelizmente, de acordo de onde eles vinham, né? Como os africanos eram chamados no Brasil? É isso que eu ia falar pra vocês. Eles eram chamados pelo nome dos portos onde eles eram desembarcados. Por exemplo, um africano de etnia de Bakongo, ele era chamado de Cabinda, por conta do nome que é do porto onde ele desembarcou, né? Outro exemplo, africano desembarcado na costa de Minas, eles eram chamados de Mina, ou seja, todos, por exemplo, se 4 vieram do porto de Minas, todos os 4 eram chamados de Mina. E aí depois tinha um certo batismo, né? Conta-se a história, que quando eles chegavam até as suas casas dos senhores aí, eles eram batizados com outro nome. Agora vamos falar um pouquinho sobre a travessia pelo Oceano Atlântico e a venda dos escravos. Eram conhecidos como navios negreiros, traziam homens, mulheres e crianças, então os escravos, eles de certa forma não eram classificados, eram se a família, se o homem e a mulher se relacionou, teve um filho, o filho também, ele era escravo. A viagem da África até o Brasil, ela durava, pessoal, até 30 a 45 dias. E as condições, infelizmente, eram péssimas de higiene, não tinha comida, a qualidade era péssima, ou seja, eram jogadas. Cada escravo ele recebia um copo de água a cada 2 dias. Pensa aí, você tomar apenas um copo de água de 2 em 2 dias. Alguns bebiam água do mar, adoecia e falecia e não chegava até os portos, ou seja, muitos eram jogados ao mar porque eles não conseguiam, não suportavam essas condições péssimas da viagem. Chegavam ao litoral confusos, né, e cansados sem saber onde estavam. Ou seja, se a gente for assistir realmente uma série, for assistir uma minissérie, um documentário, realmente a situação a qual eles enfrentavam naquele período era bem triste, bem terrível mesmo. Eram examinados, avaliados e comprados onde? No Rio de Janeiro, em Salvador, Recife e São Luís. Aí eles chegavam até esses territórios e os senhores aí, né, os donos de engenhos, eles iam até os portos para poder avaliar se realmente aquele escravo valia o que estava se pedindo. Aí eles compravam, tanto que eles olhavam muito a questão dos dentes dos escravos para poder fazer essa compra. Um homem adulto valia o dobro de uma mulher e 3 vezes mais que um idoso ou uma criança. Então, um rapaz aí de seus 20 anos, ele tinha um preço bem maior do que uma mulher e do que uma criança. Por quê? Porque o senhor, né, queria comprar aquele escravo e utilizar ele para fazer trabalhos árduos, trabalhos pesados. Eles poderiam ser vendidos, poderiam ser alugados e ainda leiloados para pagar as dívidas do dono, né? E, como eu falei para vocês, infelizmente, eles não tinham direito ao próprio nome. Por isso que eles mesmos, dentro da senzala, eles faziam um tal de batismo para poder, entre eles, cada um ter seu nome. Porém, pelos seus senhores, eles não poderiam ter nome, ser chamado com nome. Eles eram chamados de acordo com os portos de onde eles vinham. Bora lá. E como é que era esse trabalho?
trabalho ele durava de 12 a 15 horas por dia e começava de 4 a 5 horas da manhã e ia até anoitecer, ou seja, era realmente trabalho escravo, né? Nem se compara aí com a Revolução Industrial, como é que acontecia, né? Que a gente também vai estudar bem mais à frente. Domingos e feriados de manhã, eles consertavam cercas, estradas e outros serviços, ou seja, não tinha final de semana, não tinha feriado. Os homens, eles eram agricultores, carpinteiros, ferreiros, carregador, pescador, ou seja, eles faziam todos os trabalhos que tinham em sua fazenda, na fazenda dos grandes, né, senhores de engenho. As mulheres, elas já trabalhavam na parte de cultivar a terra, cuidar de doentes, colher, moer cana, lavar, passar, fazer pratos, vender doces e salgados, cuidar da casa grande, não é isso? Esses eram os trabalhos das mulheres. Havia afrodescendentes libertos, pois conseguia tal carta chamada Carta de Alforria, né? Obtida após longos anos de trabalho, mas isso aí eram poucos que conseguiam. A cultura africana mudou nosso modo de viver. Vamos lá? Entender o porquê que essa cultura, ela de certa forma contribuiu e até hoje ela existe em nosso dia a dia e nossa atualidade. Alimentação. Uma cuida de feijão, uma porção de farinha de mandioca ou de milho, ou seja, eu creio que todo mundo aqui se alimenta, né, com mandioca, com milho, feijão. E tudo isso foi também cultura da alimentação dos africanos. Eles se alimentavam também de rapadura e charque de vez em quando. A alimentação dos africanos, pessoal, ela era uma alimentação pobre em proteína. E isso fazia o quê? Gerava doenças. Envelhecia, ou seja, acontecia o envelhecimento precoce, né? Então, muitos deles não chegavam a ser idosos, morriam logo antes de chegar à fase do idoso, né? Muitos com 35, que nem eu falei, acabei de falar para vocês, 40 anos eram descritos como pessoas de até 60 anos, ou seja, quando você via a fisionomia desses escravos, que na realidade tinham de 35 anos a 40, eles pareciam ter 60 anos. Repetiu novamente ali, trouxe para vocês uma imagem, né, na qual aí o feitor está fazendo, de certa forma, maltratando, né, o castigo ao escravo. Aí a gente vai trazer um pouquinho aí sobre a violência. O tronco, né, na qual está essa imagem aí do escravo, é um dos mais famosos e cruéis castigos usados nos escravos considerados rebeldes. Rebeldes por quê? Porque muitas vezes eles queriam fugir. E aí quando eles tentavam, faziam a fuga, e essa fuga era frustrada, eles eram colocados aos troncos para poder receber o tal do castigo, né? O indivíduo tinha a roupa arrancada, ou seja, o escravo, os feitores tiravam as roupas, né? Eles eram presos por algemas e correntes em um tronco reto, de pouco mais de 2 metros de altura. É chamado isso aí, que era o tronco, né? O tal dos castigos cruéis. Os escravos, eles sempre eram vigiados pelos feitores, por causa de questões de muitos queriam ir para a fuga, né? Que a gente vai mostrar para vocês mais pra frente aí. E eles eram castigados por qualquer coisa. Até mesmo por descansar ou se distrair no momento do trabalho, eles eram castigados. E naquele tempo também era utilizada a palmatória, as gargalheiras, que era colocado nos pescoços, né, para dificultar o movimento. A máscara de Flandres também, que impedia a pessoa de se alimentar. Pensa aí, colocar uma máscara, vou mostrar para vocês aqui, eu trouxe a imagem dessa máscara que era colocada nos escravos, justamente para fazer com que eles não se alimentassem. Vamos lá. Um dos primeiros aí, um tal de anjinho. Eles eram anéis de ferros com parafusos presos a uma tábua, usado para apertar os polegares de torturados e fazê-la confessar. Por exemplo, se ele estivesse escondendo, algum escravo estivesse escondendo alguma informação, a fuga de algum colega, então eles eram colocados dentro desse anjinho, né, os seus dedos, os seus polegares, para apertar para que eles viessem trazer a informação a qual o Senhor queria. Outro tipo de castigo, como eu falei para vocês, a máscara de Flandres. Essa máscara ela era colocada uma espécie de máscara fabricada de folha de Flandres. Ela era usada no período da escravidão no Brasil. O objetivo dela era fazer com que os índios
os índios não, desculpa, os escravos não ingerissem nenhum tipo de alimento, bebidas ou qualquer outro tipo, né, para que eles pudessem se alimentar. E aí tá aí a foto, né, essa imagem de dois escravos que estavam, de certa forma, utilizando esse tipo de máscara. Outro aí também conhecido são as correntes, né, era utilizada aí justamente dos fugitivos capturados. Aí eles ficavam na senzala de castigo com essas correntes. Aqui eu trouxe para vocês também uma imagem de feridas depois das chicotadas, né, que eles colocavam lá no... justamente para poder fazer, né, com que os escravos pudessem falar se tivesse alguma informação. E essas feridas, elas eram esfregadas com sal. Depois que eles recebiam a surra lá no tronco, por meio do chicote, ainda o feitor colocava sal, suco de limão ou qualquer outra substância que causasse extrema dor, além de garantir que as cicatrizes fossem acentuadas. Bem complicado. Corrente no pescoço, né? Trouxe uma imagem, essa imagem é de uma novela. Eram comuns usar grandes e pesadas correntes de ferro que prendiam os escravos pelo pescoço, com o objetivo de evitar fugas, ou seja, que eles fugissem. E essas correntes, ela causava desconforto e sufocamento. Se a gente está sentindo sufocamento aí com as máscaras que nós estamos utilizando aí nesse período da Covid-19, pensa aí essa corrente no pescoço, bem mais crítico. Aqui é o chicote, que era conhecido como açoite, que foi justamente aquela foto que eu mostrei para vocês, que retrata um escravo que recebeu justamente o chicote em suas costas. Vou trazer agora um pouquinho sobre a negra Anastácia. Vou falar sobre ela, só que realmente, tipo assim, não se sabe se ela realmente existiu e não há prova da sua existência. Do lado eu trouxe para vocês também uma fotografia de uma novela, né, que retrata um pouquinho sobre essa história da negra Anastácia. Ela viveu aí no século XVII em Minas Gerais. Ela era uma negra de olhos azuis, altiva e muito bonita. E por ela ter todas essas, vamos dizer, essa beleza, ela despertou ciúmes na mulher do seu senhor. E aí ela foi obrigada a usar tal máscara de Flandres, né? Para ela não poder se alimentar. E por conta aí dos maus tratos que ela recebeu, né? Da mulher do seu senhor, em 1968, na Igreja do Rosário, Rio de Janeiro, Anastácia foi homenageada e descrita como santa por conta dos milagres atribuídos a ela. Então ela não resistiu. Isso, de acordo com a história, aconteceu no século XVII em Minas Gerais. Só que em 1968 houve-se essa homenagem a ela por eles acreditarem que ela conseguiu realizar milagres. Como eu falei para vocês, não há prova da sua existência. Vamos falar agora sobre a resistência dos escravos. Por que eles eram tão resistentes? As causas dessa resistência eram os maus tratos, o trabalho pesado, castigo, disciplina rigorosa, o não cumprimento da palavra do Senhor, porque muitos deles falavam que quando eles chegassem aos 50 anos eles entregariam a carta de alforria, ou seja, isso não acontecia, né? E resistiam praticamente às religiões da origem africana. Então eles sempre praticavam as religiões africanas e muitas vezes os senhores não gostavam. Então essa é a forma de resistência dos escravos. Outra coisa também, eles jogavam capoeira, que muitos dos nossos jovens aí hoje, né, jogam. Faziam festa com gado, reizado, jongo e irmandades, que é culto aos santos, decorar a igreja, assistência de ordem material e espiritual. Desobediência, fazendo corpo mole no trabalho, então isso era uma forma de protesto. Então, os senhores, eles não gostavam quando eles jogavam capoeira, porque eles estavam, de certa forma, se comunicando com a sua origem. Eles quebravam as ferramentas, incendiavam as plantações como forma de protesto também, por causa dos maus tratos. Infelizmente, alguns também chegavam ao suicídio, à agressão aos feitores e senhores.
Então, quando eles faziam as tal das rebeliões nas senzalas. E aí, alguns casos aconteceu que alguns dos escravos estavam tão revoltados que chegaram a matar, né, fazer agressões aos feitores. E, por fim, como forma de protesto, também eles realizaram as fugas aos quilombos. Quilombos, o que seriam esses quilombos? É uma das principais formas de luta contra a escravidão. Eles fugiam das terras dos seus senhores e iam para outro território, se unir com outros escravos fugitivos, na qual eles chamavam de quilombos, o território de quilombos. Existiu por toda a América escravista. Quilombo dos Palmares, que é um dos mais conhecidos e foi o mais duradouro, que durou mais tempo no Brasil. Iniciou em 1597, com 40 escravos que fugiram de um engenho do litoral de Alagoas. Por conta da quantidade de palmeiras que existia naquele território, aí eles foi conhecido como Quilombo do Palmares. Com a invasão dos holandeses no Nordeste, né, aumentaram as fugas e a população de quilombos. Esse território, esse quilombo, ele chegou a ter até 15 mil habitantes. E em Palmares não havia só africanos, viu? Havia também brancos, pobres e indígenas expulsos de suas terras pelos colonos. Então, os quilombos dos Palmares não eram formados somente por escravos. E lá nesse território, quando eles fugiram, né, desse território, eles plantavam milho, feijão, mandioca, batata doce para se manter. Criavam os porcos, galinhas, eles caçavam cotias, raposas, tatus e ainda confeccionavam objetos de cerâmica, de palha e de madeira. Faziam vasos, faziam enxadas, pás, pilões. A produção ela era dividida entre homens e mulheres. As sobras eram guardadas para épocas de guerra, quando eles entravam em confronto com outros povos. Colheita ou festa ou trocada nas vilas vizinhas. Tinha a vila de Porto, Sirinhé e Alagoas. Tanto, se não me engano, existe uma cidade chamada de Sirinhé. Se não me engano, eu já passei por essa cidade. Trouxe para vocês aqui um desenho que retrata um quilombo. O Quilombo do Palmares. Pronto. Guerra. O Quilombo do Palmares era detestado pelos senhores de engenho porque abrigava fugitivos e afrontava a ordem escravista. Ou seja, eles recolhiam vários fugitivos, né? E por isso os senhores queriam por tudo derrubar esse quilombo. Foram enviadas várias expedições para destruir o Quilombo dos Palmares. E Zumbi, que era de certa forma quem representava, quem se destacou, né, entre os habitantes dos Palmares, ele nasceu dentro do quilombo, ele não foi escravo fugitivo, ele nasceu ali dentro. Essa guerra se prolongou por várias décadas. Em 1690, Domingos Jorge Velho foi enviado para destruir Palmares. Superioridade militar, mas abertura de novos caminhos, maior conhecimento da Serra da Barriga, infelizmente deu ao fim dos Palmares. Então, em 1690, né, 1994, ele conseguiu, de certa forma, incendiar o Quilombo dos Palmares. E, infelizmente, os mucambos, né, os negros, eles foram destruídos. Zumbi, que eu falei para vocês, ele escapou ferido e resistiu por vários meses. Só que, infelizmente, ele foi traído por um de seus homens de confiança, né? E foi morto no dia 20 de novembro de 1695. Pensei, vocês se lembram de algo que a gente comemora no dia 20 de novembro? O Dia Nacional da Consciência Negra. Foi justamente devido a essa situação aqui, ao fato que ocorreu. O Dia da Morte de Zumbi serviu para refletir, pessoal, com profundidade sobre o racismo no Brasil, que até hoje a gente enfrenta isso, né? A gente vê em nossas escolas, infelizmente, vê na sociedade atual. E encontrar novas formas de superar o racismo. Remanescentes de quilombo. Ainda hoje no Brasil, existem povoados habitados por remanescentes de quilombo. São mais de 80 mil pessoas vivendo de forma parecida como antigamente.
A nossa Constituição de 1988, ela reconhece a propriedade definitiva das terras ocupadas por comunidades quilombolas. Eu trouxe para vocês aí um retrato, um pedaço do artigo 68 da Constituição. Os remanescentes das comunidades dos quilombos que estão ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo os estados emitir-lhes os títulos respectivos. Até agora foram concedidos poucos títulos de propriedade, pois há dificuldade em documentar a posse da área de forma juridicamente aceita. E muitas dessas terras, infelizmente, elas são cobiçadas por fazendeiros, ou seja, eles não estão contentes pelo território que eles têm, eles querem também ter essa conquista aí. Então, por isso, mesmo que está no artigo 68 da Constituição de 1988, ainda não é efetivamente para todos. Muitos habitantes dos quilombos travam uma luta árdua para provar que são descendentes de escravos e que as terras em que vivem lhes pertencem. Ou seja, eles têm que ainda provar por tudo que aquelas terras de certa forma, que pertence, dos seus descendentes. Trouxe para vocês aí, uma frase de Nelson Mandela. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, podem ser ensinados a amar. Muito bonita, né? Grande reflexão que ele nos traz pra gente. E por fim, apresentando para vocês o roteiro do segundo ano, atividade remota, trouxe para vocês aí os links que deverão ser estudados, Todos os links, eu peço que vocês realmente façam estudo. Após o estudo dessa aula e dos links, vocês irão fazer o quê? O preenchimento do formulário. E aí, daquela mesma metodologia que eu expliquei para vocês. Preenche o formulário e vai enviar. Só que veio uma novidade. Eu trouxe para vocês também uma atividade subjetiva de escrever. Então, vocês deverão também fazer essa atividade e encaminhar. Além disso, vão fazer a atividade da página 80, questão A, B e C, só que vocês não irão dar devolutiva, tá bom? Muitos na aula passada me deram devolutiva dessa atividade do caderno. Gente, eu não quero a devolutiva agora, somente o formulário que vocês vão preencher, que vai diretamente para o meu e-mail. Essa atividade a gente vai retornar, vamos, de certa forma, corrigir quando a gente retornar nossas aulas presenciais, certinho? Desejo a todos, que venham estar bem, que a gente consiga passar, enfrentar, essa situação. Fiquem com Deus, certinho? Beijos e até a nossa próxima aula.